Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Trecho da mensagem: cooperemos fielmente com Deus, do Espírito Emmanuel, trazida a nós através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Vinha de Luz. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesta manhã de domingo. Que o Divino Mestre Jesus envolva os nossos corações em suas bênçãos de luz e de paz. A mensagem de hoje tem o título Na Viagem da Terra, do livro Sinais de Rumo, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Meimei. O plano físico é comparável a um mar de inquietações e problemas, coalhado de embarcações conduzindo passageiros diversos. Do transatlântico de nível à canoa mais simples, quase todos eles enfrentam um oceano repleto de perigos. Rochedos de incompreensão exigem cautela e entendimento. Icebergs de indiferença provocam o naufrágio de muitos. Ondas avassaladoras de ódio espalham desequilíbrio em múltiplas direções. A ventania da discórdia assopra a delinquência, conturbando-lhes o clima espiritual. De quando a quando surgem irmãos que enlouqueceram, transformando-se em piratas da violência, e seres ocultos nas profundezas das águas rondam as naves no cotidiano, aguardando presas fáceis. Se consegues mentalizar o quadro que apresentamos, sabes igualmente que a sinalização de Jesus continua funcionando corretamente, na garantia de todos os viajadores que lhes buscam as instruções na laboriosa travessia. É por isso, coração fraterno, que te pedimos, por amor ao celeste amigo, onde estiveres e como estejas, como penses e como creias nos poderes do bem, auxilia os companheiros do mundo e sê para eles uma bênção de paz nas ilhas da esperança. Espiritismo em Marcha. Agenda. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, celebrando seus 71 anos de fundação, realizará palestra comemorativa na próxima segunda-feira. Lembrando, o endereço da AME é na rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau. A palestra será às 8 horas da noite, com a participação de Gersles Carlos West, conhecido por Gel, do Lar Paulo de Tarso, em Recife. Ele abordará o tema Jesus,
no nosso cotidiano. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes também comemora, nesse mês de novembro, 33 anos de fundação. Ela que fica na Rua 25, número 96, no bairro das Rendeiras, realizará palestra comemorativa também na próxima quarta, às 7h30 da noite, com a participação de Rômulo Vasconcelos. Ele abordará o tema Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Já no próximo sábado, dia 26, às 7h30 da noite, palestra com Gilca Miranda. Ela abordará o tema Cristo e Cristianismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. A fé religiosa, condição da fé religiosa do ponto de vista religioso. A fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de natureza retardatária. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que já souberam. Estão com a educação feita. As segundas
tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nesta existência, ficará em uma outra. Onde encontrar uma instituição espírita? Sociedade de Estudo Espírita de Caruaru, SEEC, Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite. Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Acompanhemos a questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta dos Espíritos: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, lemos: regozijai-vos sempre. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Regozijemos Sempre, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Fonte Viva. Ele assim nos escreve: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Não existe no mundo, aliás, nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe progressos expressivos em ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade, que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas. As aves refazem os lares suspensos. E o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a caratonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana.
Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação, quanto mais, é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e entender e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou um semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, um intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recursos em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, na segunda parte deste programa, para compartilhar perguntas e respostas dos temas que foram abordados nesta manhã. Lembrando, amanhã na AME, palestra comemorativa com a participação de o Gesley Carlos West, que vem do Lar Paulo de Tarso do Recife. Ele abordará a palestra Jesus no nosso cotidiano. A AME fica na rua Professor José Leão, 567. A reunião começa às 20 horas. Na quarta-feira, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, palestra também comemorativa às 7h30 da noite, com Rômulo Vasconcelos, palestrante que trabalha no Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo. Ele abordará o tema: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos então para a primeira pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. Como podemos cooperar com Deus no desempenho de nossas tarefas? O Espírito Emmanuel, na mensagem de abertura do programa de hoje, a mensagem Cooperemos Fielmente, ele nos dá o roteiro de como efetivamente cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa. E aqui vamos comentar alguns tópicos que ele coloca. Primeiro, façamos luz onde a treva domine. Emmanuel se refere aqui ao esforço de autoiluminação, de trabalho da luz íntima, clareando-nos, ajudando-nos a conhecer a nós mesmos, a perceber os traços de animalidade, de desequilíbrio que trazemos do nosso passado reencarnatório. Então façamos luz onde a treva domine. Começa e tem como principal papel dentro de nós. Na medida em que nós nos permitimos receber
no coração a proposta do Evangelho do Cristo, abrimos as possibilidades de autoiluminação, de perceber as necessidades íntimas que precisamos trabalhar, superar, esforçarmos-nos por estar em harmonia com as leis divinas. Então esse é o primeiro ponto. Façamos luz onde a treva domine. Mas adiante, Emmanuel acrescenta: seja o amor ao próximo nossa base essencial de toda construção no caminho evolutivo. Então, a possibilidade inúmeras que temos da vivência da caridade, do amor ao próximo, vai tornando-se uma consequência do primeiro trabalho que fazemos em autoiluminarmos, no trabalho que o Evangelho exerce dentro de nós, estabelecendo-nos campos para sintonia com a generosidade, com a fraternidade, com o amor que vem do Pai. Então esse é o outro ponto que Emmanuel destaca, para que de fato nós possamos cooperar com Deus, nos tornarmos parceiros da espiritualidade benfeitora. É a isso que ele se refere. Vamos assim para mais uma questão com os temas abordados nessa manhã. Qual o maior obstáculo ao progresso moral? Na questão 785 do Livro dos Espíritos, nós percebemos a resposta da espiritualidade. O maior obstáculo é o orgulho e o egoísmo, em se referindo ao progresso moral. Ao nos dizer isso, os espíritos benfeitores nos convidam ao esforço de autoconhecimento, porque a grande maioria de nós julga não ser pessoa orgulhosa. A virtude da humildade, que é a base de todas as virtudes ensinadas pelo Cristo, ela normalmente é alvo de identificação precipitada e diríamos até irresponsável pela maioria de nós. Trabalhar a humildade, que é a virtude contrária ao egoísmo, exige um esforço de espiritualidade profunda em nós. É preciso que a compreensão da vida em termos de espiritualidade, de imortalidade, esteja sendo bem trabalhada em nós. Porque a prevalência que nós trazemos do nosso passado reencarnatório são as reações intempestivas, violentas, desequilibradas, ao sermos atingidos de alguma forma nos nossos interesses pessoais. O orgulho grita forte. Então, a humildade faz parte daquela bem-aventurança que o Cristo nos trouxe quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, que são aqueles que já estão trabalhando suficientemente em si essa espiritualidade, essa compreensão das leis divinas. E o outro ponto, o egoísmo.
O egoísmo, cujo adversário maior é a caridade, necessita de bases renovadas profundamente em nós, já que também a tendência que trazemos nessa área do passado é a tendência para o apego, para a prepotência, para o egoísmo, para nos colocarmos em primeiro lugar. Então, é aí que a espiritualidade identifica os dois maiores inimigos do progresso espiritual da criatura humana, do progresso moral. E percebemos que as ferramentas ideais para o êxito desse trabalho nos são fornecidas pela revelação espírita. Utilizemo-la. É isso que nós somos estimulados. Vamos ainda para mais uma questão com os temas abordados nessa manhã. Que considerações Emmanuel faz sobre a expressão do apóstolo Paulo? Regozijai-vos sempre. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, tem essa afirmação do Paulo: regozijemos sempre, estejamos felizes, profundamente alegres, sempre. Vejamos bem, meus irmãos e amigos, no mundo de provas e expiações, no mundo de sofrimentos e doenças, no mundo de acidentes e de situações complicadas para todos nós, está alegre e regozijando-se sempre, como Paulo propunha aos Tessalonicenses, e Emmanuel reendossa essa proposta na mensagem do livro Fonte Viva, e exige de cada um de nós um trabalho de mudança profunda na maneira de encarar a vida. Nós somos chamados agora, adiante de dores, de dificuldades, de sofrimentos, utilizarmos esses elementos como alavancas para o nosso progresso espiritual, como situações que surgem para que nós trabalhemos mais o despertamento espiritual em nós. Só fazendo isso é que, diante de um mundo complicado, um mundo de provas e expiações, poderemos exercer uma alegria íntima que não depende de questões exteriores ou materiais. O apóstolo Paulo estava nessa proposta, nessa exortação aos Tessalonicenses, cutucando, empurrando eles a buscarem a espiritualidade profunda na vida deles, a identificar-se de uma forma a mais autêntica possível com o Evangelho do Cristo, com a Boa Nova, e com uma maneira profundamente nova de encarar a vida e os objetivos da nossa passagem nesse planeta, nesse mundo de provas e expiações, guardando sempre em nós a alegria, a paz, o bem-estar íntimo. Assim, nós estamos concluindo mais um programa Espiritismo em Marcha.
Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem, divulguem nosso programa. Estamos com vocês aqui todos os domingos às 7:30 da manhã, na sua Rádio Liberdade. Um bom dia para todos.